Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Minha saudação a todos os queridos amigos, irmãos, que estão a assistir esta preciosa aula, esse discipulado para o vosso crescimento espiritual. Esta é a lição de número 12, e se você chegou até aqui, certamente já tem assistido a de número 1 até a de número 11. Então, esse curso é preparatório para candidatos ao batismo, mas você mesmo que quer apenas entender mais a palavra de Deus, claro que este vídeo, este estudo do discipulado, te será também proveitoso. O tema de hoje nós vamos estudar o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Nós temos aqui o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Acerca do fruto do Espírito Santo, antes de entrar aqui no assunto, eu quero avisar que eu tenho aqui no meu canal uma playlist sobre o fruto do Espírito, onde cada um desses citados aqui, eu destinei a fazer um vídeo específico, detalhado sobre cada um. Então, você tem ali uma explanação bem detalhada. Claro que aqui a gente vai dar um panorama sobre o assunto. E você pode detalhar depois assistindo os vídeos sobre cada um deles. Vídeos curtos, mas mais profundos sobre cada fruto do Espírito Santo. Em contraste com as obras da carne, o fruto do Espírito possibilita o cristão autêntico viver de modo íntegro diante de Deus e dos homens. Naturalmente, o homem não consegue obter esta condição por esforço próprio. É necessário, portanto, submeter-se incondicionalmente ao Espírito de Deus. O fruto de Gálatas 5:22, conceituado como expressões do caráter cristão, está no singular, provavelmente por tratar-se de uma única notável virtude implantada pelo Espírito Santo de uma só vez no crente. É através do fruto do Espírito que o cristão participa da natureza divina. Bom, aqui, queridos, o fruto do Espírito, ele está em contraste com as obras da carne. Lá em Gálatas, capítulo 5, também tem as obras da carne. Porfias, inimizades, inveja, dissensões, facções, iras, enfim, estão relatadas ali no texto de Gálatas. As obras da carne é o fruto de que do que o carnal pode dar. A pessoa que anda na carne, ela só poderá frutificar na carne, ou seja, o fruto de um carnal é ira, divisão, rebeldia, contenda, está tudo lá registrado em Gálatas. Por sua vez, quem anda no Espírito, ele frutificará a bondade, o amor, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade, enfim, a fidelidade, como vamos estudar aqui. É importante salientar que o fruto, a expressão o fruto, está no singular. Não está dizendo os frutos. É o fruto. O maior exemplo disso talvez seria você pegar uma laranja e ao descascá-la você vê que a gente chama aquilo de laranja, mas descascando-a
você verá que ela tem vários gomos. Talvez um bom exemplo seria isto. O fruto do Espírito é um, mas ele tem as suas variações, suas variantes, tá? Então, é impossível, é possível o crente cheio do Espírito Santo deve sim dar este fruto. A natureza do fruto do Espírito. O que representa, em que consiste o fruto do Espírito na vida do crente? O fruto do Espírito consiste nas 9 virtudes ou qualidades da personalidade de Deus implantada pelo Espírito de verdade no interior do crente, com a finalidade de conduzi-lo à perfeição, ou seja, à imagem de Cristo. Em suma, o fruto do Espírito representa os atributos de Deus, os traços do seu caráter. O crente precisa absorvê-lo com a ajuda do Espírito Santo. O fruto tem sua manifestação na vida interior, vem de dentro para fora. É o desenvolvimento da semente que caiu em boa terra e produz para a glória de Deus. Algumas palavras aqui eu preciso salientar. O fruto do Espírito, ele representa traços do caráter de Deus. Olha que coisa linda. O fruto do Espírito representa traços do caráter de Deus na tua e na minha vida. Deus é amor, eu também posso ser. Deus é bondoso, eu também posso ser. Deus é alegre, eu também posso e devo ser. Deus é manso, eu também posso ser. Ou seja, todos esses frutos relacionados ali em Gálatas 5, 22, representa traços do caráter divino. Logo, eu devo também manifestar, absorver com a ajuda do Espírito Santo. O fruto tem sua manifestação na vida interior, vem de dentro para fora. Tem muita gente que se converte a Cristo e muda só de fora, mas não mudou lá dentro. Então não adianta dar mau testemunho. A pessoa tem que mudar de dentro e até chegar lá fora. A santificação, ela é um processo que começa de dentro para fora. Que lindo isso. Vamos adiante. O fruto do Espírito representa a expressão do caráter cristão. O caráter cristão verdadeiro expressa-se no fruto do Espírito, que é resumido no amor. Do amor surgem todos os demais atributos de Deus que são desenvolvidos no crente pelo Espírito Santo que nele habita. É por isso que o amor aparece encabeçando a lista das virtudes cristãs geradas pelo Espírito de Deus, por ser a fonte originária de todas as demais virtudes. Eu destaco aqui o amor, tá? Realmente, o amor encabeça. Se eu tenho amor, serei bondoso. Se tenho amor, serei generoso. Se tenho amor, serei manso. Enfim, o amor tudo suporta. Então, pratique o amor. Permita que o Espírito de Deus desenvolva em você o amor, porque tendo ele, as demais variantes do fruto do Espírito manifestar-se-ão em tua vida. O fruto do Espírito representa a maturidade cristã. O Espírito Santo produz o fruto do caráter cristão em nossa vida somente à medida em que cooperarmos com ele.
As línguas, a profecia e até mesmo o conhecimento são úteis e são dons maravilhosos do Espírito Santo. Mas sua presença em nossa vida nem sempre é uma indicação de nossa maturidade cristã. A medida de nossa maturidade em Deus depende de quão bem temos permitido que o Espírito Santo produza os traços do caráter de Jesus em nossas vidas. A maturidade espiritual envolve melhor entendimento do Espírito de Deus e das necessidades das pessoas. O fruto do Espírito é resultado da vida dos que participam da natureza divina, dos que estão ligados a Cristo, a videira verdadeira. Maturidade em Cristo envolve a união com Ele, a limpeza, a poda, disciplina pelo Pai e a frutificação. Estas são as condições da frutificação e consequente vida cristã vitoriosa. Ou seja, como diz aqui o título, o fruto do Espírito representa maturidade. É uma indicação da maturidade. Maturidade quer dizer aquela pessoa madura, não quer dizer velha. Às vezes uma pessoa pode estar 40 anos dentro da igreja e ainda manifestar obras da carne. E pode um novo convertido, mas que entregou-se totalmente à direção do Espírito de Deus, frutificar. E isto é maturidade espiritual, tá? Não adianta ter 30 anos de igreja, mas se é infantil, se é neófito, se é infantil, acho que é a melhor expressão, tá? Então, maturidade. Eu sou maduro em Cristo, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou ser bondoso, eu vou ser generoso. Virtudes ou qualidades do fruto do Espírito. Qualidades universais. Amor, alegria e paz. São virtudes direcionadas ao nosso relacionamento com Deus. Ver se é isso? É. Amor. A palavra caridade ou amor, neste trecho das Escrituras, é a tradução da palavra grega agape. Outros dizem HP, mas agape. Este é um amor que flui diretamente de Deus. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5:5. É um amor de tamanha profundidade, que levou Deus a dar seu único filho como sacrifício pelos nossos pecados. É o amor de Jesus por nós. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, conforme os textos bíblicos aqui embaixo. É muito fácil amar os seus entes queridos, como os pais, filhos, esposos, parentes, amigos, as esposas e etc. Mas somente pelo Espírito Santo você é capaz de dedicar o amor aos seus inimigos, de tal forma que lhes deseje o bem e perdoe as suas ofensas, de todo o coração, para jamais se lembrar delas. O amor agape é aquele amor que você tem levando em conta a miserabilidade das pessoas. A pessoa até te ofende, a pessoa te persegue, a pessoa fala mal de você, a pessoa te comete muitos danos, mas você não tem aquela atitude vingativa. Ao contrário, você tem dó, você tem misericórdia. Este é o amor ágape. É aquele que você tem pela miséria que a pessoa está vivendo, tá? Isso às vezes é para um mendigo, é para quem está passando fome, está passando frio, mas também
uma pessoa com falta de caráter espiritual. Gozo ou alegria. Trata-se daquela qualidade de vida que é graciosa e bondosa, caracterizada pela boa vontade, generosa das dádivas aos outros, resultante de um senso de bem-estar, sobretudo de bem-estar espiritual, por causa de uma correta relação com Deus. Apesar das dificuldades financeiras, das enfermidades, das calúnias, pela atuação do Espírito Santo, o crente está cheio de gozo em sua alma, como os apóstolos Paulo e Silas, presos injustamente por causa do Evangelho. Em vez de murmurarem, cantavam e oravam. Leia Atos, capítulo 16, versículo 25, onde fala sobre esta passagem bíblica. Ou seja, o gozo, o júbilo, a alegria que o Espírito Santo provoca no coração do adorador, do crente fiel. Não é aquela alegria momentânea, passageira, efêmera, trivial, banal, pobre, que o alcoolismo, que a droga, em segundos dá para a pessoa. Eu não sei, nunca usei, graças a Deus. A pessoa se alegra por um momento e daqui a pouco ela já cai num abismo de depressão, de vazio e de tristeza. A alegria proporcionada pelo Espírito de Deus é aquela que enche o coração do crente, de maneira que ele não tem vontade. Ele interpreta como vazio o alcoolismo, as drogas, as baladas. Ele não precisa disso, porque já tem a alegria, a satisfação plena, o gozo do Espírito de Deus em sua alma. A paz. Trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados e pela conversão da alma transformada segundo a imagem de Cristo. Leia Romanos 5, 1, 12 e 18. A queda do homem no pecado destruiu a paz com Deus, com os outros homens e com o próprio ser, com a própria consciência, por meio da instrumentalidade da cruz que Deus estabeleceu a paz. Olha aqui. Quando se tem paz, a queda, ela destruiu a paz com Deus, com os outros e com o próprio ser, contigo mesmo, com a sua própria consciência. Então, à medida que estamos em Cristo, estamos reconciliados com Deus, temos paz com Deus, paz com o próximo, e temos paz com nós mesmos, autoestima, isso é importante. O crente vive no meio da violência que gera insegurança e medo nas pessoas, mas esta virtude do Espírito lhe concede tranquilidade e confiança. A paz produz esta tranquilidade e confiança. Que você possa viver esta paz. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas em mim tenhais paz. Ele disse: vos dou a minha paz vos deixo. Então a paz te traz tranquilidade e confiança. Qualidades sociais. Longanimidade, benignidade e bondade são virtudes direcionadas ao relacionamento entre os cristãos. Longanimidade é uma qualidade atribuída a Deus. Ele tem tolerado pacientemente todas as iniquidades do homem, não se deixando levar pela ira e furor. Manifesta seu amor, bondade e misericórdia, não usando sua justa indignação. De nós, os crentes, é esperado que nossas relações com os outros
homens se caracterizem pela longanimidade, do mesmo modo que Deus tem agido conosco. Se Deus não fosse misericordioso e longânimo para conosco, teríamos sido imediatamente consumidos. Veja que interessante. Deus é longânimo. Ele é paciencioso. Deus não é afoito. Deus não é precipitado. Todavia, você não precisa ser precipitado. Você não precisa ser afoito. E a pessoa te provoca um dano, você vai lá e revida. Você vai lá e diz assim: eu não tenho sangue de barata. Eu vou resolver isso agora. Ser longânimo não é ter sangue de barata, é ser longânimo. É ser paciente, é ser perdoador, é esperar. Espera. Se você mesmo vai querer fazer justiça, Deus se retira. Mas se você esperar em Deus, Deus julgará a tua causa e dará o pago àqueles que te prejudicam e que de forma carnal se levantam contra a sua vida. Benignidade. No original grego significa bondade ou honestidade. O crente que possui esta virtude é afável e gentil para com seus semelhantes, não se mostrando inflexível e amargo. Deus é a fonte dessa qualidade e Cristo o melhor exemplo. Ele foi uma pessoa imensamente gentil, conforme os evangelhos retratam. Essa virtude torna o crente benigno, desejoso do bem a todos, principalmente para os seus inimigos. Verdade. Desejar o bem. Deseja o bem, porque todo o bem que tu desejares ao próximo voltará antes para ti mesmo. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos. Mas os amigos dele não eram tão amigos assim. Acusaram Jó de muitos pecados por estar em sofrimento. Mas Deus deu em dobro tudo o que Jó antes possuía. Quando você ora por alguém que é menos meritório do que você, e você pede para aquela pessoa algo que você poderia pedir para ti, até você ter necessidade daquilo, mas tu pede para ela, Deus acaba dando para você primeiro. Então é por isso que você deve orar pelos seus inimigos. Ore por eles, abençoando eles, porque a bênção vai voltar para você. Eles não têm mérito, eles não têm obras, eles não têm fé, não têm atitude, então bate neles a oração e volta. Volta o resultado para você. Bondade. Representa a generosidade que flui de uma santa retidão dada por Deus. Se antes você praticava o mal, agora é bom para todos, sem acepção de pessoas. Ou seja, bondade é para todo mundo. Demais qualidades: fidelidade, mansidão, temperança ou domínio próprio. Fé ou fidelidade. No original grego significa tanto confiança quanto fidelidade. A fé aqui indica a confiança em Jesus Cristo. Mediante esta qualidade do fruto, podemos alcançar a medida total da plenitude de Cristo. À medida que esse fruto amadurece em nós, nossa confiança em Deus é fortalecida. A fé não é produto humano, ocorre através da operação divina. E consiste em confiança plena de alma em Cristo, resultante de uma experiência com Ele. É a certeza que Deus existe e está sempre conosco para nos dar vitória. A palavra fé do hebraico emuná, do grego pistes, ela quer dizer algo que se agarra. Ela quer dizer uma certeza. Certeza em Deus, quem Ele é, nos seus atributos, na sua doutrina, na sua palavra, no seu poder.
Isso é fé, é ser confiante em Deus, saber que Deus não falha, é conhecer Deus através da sua palavra. Porque se tu falar com o carnal duvida. O carnal, ele põe em dúvida as coisas de Deus. Mansidão. Trata-se de uma submissão do homem para com Deus e, em seguida, para com o próprio homem. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade, que nos leva ao reconhecimento do valor alheio e a recusa de nos considerarmos superiores. Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Essa virtude torna você manso, calmo, quando antes era agressivo e se irava por qualquer coisa que o contrariava. Então, ser manso é ser o contrário de irado. Ser manso, muitas vezes, é engolir caroço, como diz a gíria. Ser manso, muitas vezes, é fechar a boca, contar até 10, esperar aquela ira passar. Porque todos nós nos iramos. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a tua ira. Ou seja, não passe o dia irado. Pratique a mansidão, porque os mansos herdarão a terra. A tua ira, a tua braveza, a tua fúria só vai trazer pressão alta, problema cardíaco, sistema nervoso abalado. Então, acalme-se. Temperança parece ser o somatório de tudo. Quem a possui tem o domínio próprio. Nas palavras, há um ditado popular que afirma: não devemos falar o que sabemos, mas sim sabermos o que falar, o que falamos. Isto é o que se pode chamar de sobriedade, domínio próprio. Leia Tiago 13:2, que é um capítulo inteiro falando sobre a língua. Este membro, que é o mal incontido em muitas pessoas, incendeia um bosque, diz a carta de Tiago. Provoca rixas, brigas. Quanto estrago a língua faz. Você encontra nas escrituras sagradas diversos exemplos de pessoas mal-sucedidas porque falaram demais. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, o criticaram por ter se casado com uma estrangeira. Deus então os castigou. Ela, por ser a mentora da crítica, ficou leprosa por 7 dias e ambos perderam o direito de entrar na terra prometida. Olha só, falar demais. Como tem gente que fala demais. Como tem gente que tem o prazer de falar. Não importa o que está dizendo. Cuide o que você fala. Pense antes de falar. Estude, raciocine, medite o que você vai dizer. Porque você pode machucar pessoas, magoar, estragar relacionamentos. Nas ações, 4 jovens judeus levados cativos para a Babilônia. Foram escolhidos por Nabucodonosor para realizarem um curso e depois servirem ao governo caldeu. O rei ordenou que os alimentasse com todas as iguarias da mesa real. Daniel e seus companheiros propuseram em seus corações. Solicitaram, então, ao despenseiro que lhes fornecesse apenas legumes durante 10 dias. Se após este período seus semblantes estivessem abatidos, aceitariam o manjar do rei. No entanto, se apresentar o bom estado de saúde, se apresentassem, continuariam com a refeição escolhida por eles até o final daquele treinamento. Após aquele período de 10 dias, seus semblantes eram melhores do que os dos demais jovens. Por isso,
continuaram com aquela alimentação à base de legumes até o final do curso. Esta é uma demonstração de sobriedade, força de vontade e temperança dos 4 jovens judeus, Ananias, Misael, Azarias e o Daniel, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4 jovens da fornalha. Então, meus amados, temperança é ser sóbrio, é ser temperado. É como tu colocar o tempero numa comida. Ela não pode ser exagerada de sal, mas também sem sal não é gostoso, não é bom. Tem pessoas que são fanáticas e outras frias demais. Tente o meio termo, não morno, mas tente ser quente. Tente ser o centro em tudo. E isso é tempero, porque a pessoa destemperada, ela não sabe orar. Se ela vai orar, ela tem que orar 3 dias orando. Calma, ora todo dia um pouco. Se vai jejuar, se mata jejuando. Calma, não é isso. Entendeu? Então tem que ter tempero para todas as coisas. Nos pensamentos, por falta de domínio próprio, Davi cedeu à tentação que o naufragou no pecado e o faz pagar as consequências pelo resto da sua vida. Fez ele pagar as consequências. Era a época em que os reis saíram para a guerra. No entanto, ele passeava no terraço de sua casa real. Seu pensamento vagava distante, em busca de algo que satisfizesse o seu ego. Repentinamente, deparou-se com uma cena que o devorou, como uma labareda de fogo a consumir algo inflamável. Uma mulher banhava-se nua no quintal de sua casa. Aqui eu quero abrir um parênteses para explicar que o texto não diz, né, que ela banhava-se nua. Pode ser ali uma cerimônia de mikvê, um batismo ritual que aconteceu nos tanques próximos à cidadela de Davi, onde ele estava. Porque a mulher, após o ciclo menstrual, ela tinha que se banhar, mesmo com roupa. Era um banho ritualístico. E pode ser que isso tenha chamado a atenção de Davi, tá? Mas, enfim, isso é uma suposição dos críticos, dos estudiosos, tá? É uma nota. De qualquer maneira, não tira o pecado de Davi com Betseba, de ter adulterado com ela, visto que ela era uma mulher casada. A chama da sensualidade acendeu o desejo incontido do coração do rei de Israel de possuí-la. Quando percebeu que o fizera, já era tarde demais. Havia se deitado com ela e tinha ordenado a morte do seu marido. Tudo isto aconteceu por falta do autocontrole, do pensamento que o levou a cometer aquela loucura. Esta passagem bíblica está em 2 Samuel, capítulo 11. O crente deve sempre ocupar com coisas boas. É a melhor terapia, é ler a Bíblia, é verdade. Cantar hinos evangélicos, visitar os novos convertidos, desviados e enfermos. Como é terapêutico ler a Bíblia, como é terapêutico ouvir belos louvores. A palavra de Deus também nos recomenda que devemos fugir da aparência do mal, verdade? 1 Tessalonicenses 5:22. Só assim venceremos as tentações e manteremos a nossa sobriedade. Onde você estiver, no trabalho, na igreja, no ônibus, etc., pense nas coisas celestiais e viva como Jesus, vitoriosamente. Aqui, encerrando, o fruto do Espírito não é produzido na vida de alguém que vive de qualquer maneira. O cristão precisa dedicar-se à oração, ao estudo da palavra de Deus e passar por várias provas para alcançar seu crescimento espiritual. Aqui eu quero salientar, queridos, que não sacrifique a oração.
Não sacrifique o estudo da palavra de Deus, porque é isso que te dará crescimento, força e proteção. E as provações, queridos, elas virão, não é porque eu quero, elas vêm, mas elas vêm para te lapidar, para te desenvolver. É necessário passarmos por tribulações. Ao analisar uma por outra as virtudes produzidas pelo fruto do Espírito, você chega à sublime conclusão que há um preço a ser pago para alcançá-lo, mas a alegria é imensurável e lhe sustenta até a sua partida ao encontro de Cristo. Deus abençoe a sua vida. Tente responder aí no caderno de memória estas 5 perguntas que estão aqui na tela, para que você realmente verifique se aprendeu a lição de hoje. Deus abençoe a sua vida. Havendo dúvidas, contate comigo no privado. Meu WhatsApp é conhecido de todos vocês, está disponível nas redes sociais para tentar ajudar. Esta é a minha missão, este é o meu propósito de vida, falar da palavra de Deus, orientar o próximo e tentar explanar a palavra do Eterno, nosso Elohim, nosso Deus. Eu convido você para não perder a lição 13, o discípulo e o evangelismo. Deus abençoe a sua vida, obrigado por ficar até aqui conosco. Deus abençoe em Cristo Jesus.